do Resenhando Sonhos e é hora da gente conversar sobre os melhores de 2025. Gente, eu adorava fazer esse vídeo, agora eu odeio fazer esse vídeo, me sinto extremamente pressionada a pensar sobre os meus favoritos do ano. E assim, 2025 foi um ano interessante de leituras, mas não foi um ano que me trouxe muitos 5 estrelas. Eu dei apenas 5 estrelas ao longo do ano. 4 dessas 5 estrelas estão aqui, um deles foi uma releitura, então acaba não entrando nesse vídeo. E também não entram nesse vídeo continuações, tá, gente? Então só livros iniciais de série ou livros volumes únicos. São 8 fantasias, 2 ficções científicas e 3 livros que são não ficção ou ficção, certo? E eu, inclusive, vou começar com esses, tá? Esses que não se encaixam ali no mundinho da ficção especulativa. E aí depois a gente vai para as ficções científicas e para as fantasias, que eu acho que é porque a maioria de vocês está aqui também para saber. Então vamos começar com Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. Eu li esse livro por Odelmete da Tati Leite e foi uma adorável surpresa. Eu ouvia muito falar sobre o outro livro da autora, Se Deus Me Chamar Não Vou. Acho que esse é o título, inclusive quero muito ler. E eu achei a escrita dela belíssima. O argumento desse livro é muito interessante, mas a história caminha com as suas próprias pernas, né? É a história de uma mulher que ela pede pro marido ajudar ela com um quadro e ele sai de casa. E quando ele tá saindo de casa, uma pessoa se joga pra cometer suicídio e cai em cima dele e ele acaba morrendo. E aí ela fica desesperada, obviamente, porque é uma morte completamente inesperada, injusta, e ela se sente muito culpada. Foi ela que fez ele sair de casa. E existe a esposa desse outro cara. E também tem uma criança aqui desse relacionamento. Então é uma história que vai tocar em muitos aspectos. Eu achei a escrita da Mariana Salomão Carrara belíssima. Ela diz muita coisa além das coisas que ela tá dizendo, numa história que vai te carregando e vai embalando o leitor, assim. Então foi uma leitura muito agradável. Ela tem um livro novo, agora desse ano, que venceu o Prêmio Sesc de novo. Então tô curiosa pra ler outras coisas dela e com certeza é uma autora que estarei lendo mais, espero que em 2026. Outra autora brasileira que vai entrar aqui é Conceição Evaristo com Olhos d'Água. Eu li esse livro pro Delmete da Maria. Eu nunca tinha lido Conceição Evaristo antes e que adorável surpresa foi fazer essa leitura, especialmente sendo um livro de contos, que, pra quem acompanha o canal aqui, sabe que é um formato que eu não costumo ir assim por livre e espontânea vontade. Em 2024, inclusive, eu fiz um desafio lendo vários contos. Eu li bem menos contos em 2025, mas ainda assim li alguns. Inclusive, até vou separar esse status pro vídeo de status, que deve sair na semana que vem aí pra vocês. Eu fiquei muito impressionada com a escrita da Conceição. É uma escrita muito verdadeira, que é muito direta e ao mesmo tempo consegue passar uma série de sentimentos que não estão sendo escritos com nenhum tipo de julgamento, percepção ou preconceito. Nesse livro especificamente, me parece muito que a Conceição ela só retratou a vida de centenas, milhares de pessoas que passam por aquelas situações e que vivem a mesma vida de jeitos diferentes. E mesmo que você esteja lendo sobre uma pessoa que está envolvida no mundo do crime, não existe nada nas palavras da Conceição que expresse esse julgamento, porque não é o julgamento que é a parte importante a ser absorvida daquela história. São todas as outras camadas que envolvem todas as outras pessoas e os sentimentos e o porquê aquela pessoa está naquela situação. Então foi um adendo muito positivo aí do meu ano e com certeza também quero ler outras coisas da Conceição. Eu conheci ela, inclusive, ano passado na Bienal do Livro e é um livro extremamente potente. Outro livro que é extremamente potente, mas muito diferente de Não Fossem as Sílabas do Sábado e também de Olhos d'Água, que são livros super curtos, mas também um livro que eu li para um Delmete. Então aqui, esses livros que saem fora mais da minha zona de conforto de fantasia e ficção científica foram todos presentes do Delmete de 2025, que é uma alegria muito grande. E aqui, então, eu vou trazer Arquipélago Gulag, que é um livro de não ficção que vai contar sobre as prisões da União Soviética e do quanto essa é uma parte da história bem menos explorada e tão cruel e tão triste quanto outras coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo na mesma época. Eu não fazia ideia da existência desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse livro até eu montar as indicações do Christian no começo do ano. E quando ele apresentou esse livro, eu fiquei fascinada. E um perfeito exemplo do quanto esse quadro me dá presentes, especialmente pela natureza dele e do quanto eu escolho colocar nele o que realmente representa os criadores e não necessariamente os livros que vão funcionar melhor pra mim, ou que eu tenho mais chance de dar 5 estrelas, ou os livros que são mais fáceis de eu ler. Era um livro de 700, 800 páginas. O Christian tinha livros bem menores pra eu colocar, que também tinham sido favoritos dele. Mas esse livro me chamou e eu fiquei muito grata de ter feito essa leitura e de ter conhecido mais sobre uma parte da história que passava muito despercebida pra mim. E num livro também que tem uma história dele mesmo, né? Porque esse cara, ele escreve esse livro, o autor escreve esse livro de forma secreta, né?
clandestina é a palavra que é usada. Ele precisa ser contrabandeado para fora da União Soviética para que esse livro possa ser publicado, né? E o autor passa por várias coisas, vai de um lado para o outro. E ele era uma versão muito maior, depois acabou sendo reduzido. E ele fala que é um livro colaborativo, porque é a coleta também de relatos aqui. E ele fala que ele acha que essa história nunca necessariamente chega ao fim, né? Que sempre há espaço para agregar novas visões, desde que essas visões não sejam os mesmos, seja a repetição das coisas. E eu acho que ele abordou muito bem diferentes tópicos e diferentes partes. E toda vez que eu me perguntava sobre um aspecto diferente, o autor trazia isso à tona, na forma como o livro é organizado. E foi longa, mas eu me questionei se eu tava fazendo a escolha correta, mas definitivamente foi um acerto do ano. Agora vamos começar de baixo pra cima aqui na minha lista com um livro que eu queria muito ter dado continuidade pra ele em 2025, mas eu não consegui chegar na sequência. Eu cheguei a gravar um vídeo resenha pra vocês aqui no canal, e eu tô vendo bastante gente pedindo esse livro aí nos posts das editoras, então eu acho que... Então eu tô otimista para que essa série venha aí no Brasil em um futuro, espero não tão distante, que é The Grace of Kings, do Ken Liu. Essa aqui é a Dandelion Dynasty. É um livro bem político e não muito mágico, então eu referenciei muito esse livro num estilo de história parecido com o que o George Martin escreve, só que em estilos completamente diferentes de escrita, mas em você ter uma fantasia e essa fantasia não ser baseada num sistema de magia, não ser baseado em poderes, não ser baseado em criaturas mágicas. É um local diferente, essa história se passa num arquipélago, existe a presença fantástica aqui, porque existem os deuses que estão sempre meio que fofocando aqui um com o outro. É um cenário meio steampunk, só que, na verdade, a gente chama de silk punk, né, porque é uma vertente diferente, mistura aspectos da cultura asiática. O Ken Liu nasceu na China, ele é tradutor também, então ele já traduziu aí várias séries famosas, e aqui no Brasil acho que o melhor exemplo para dar seria O Problema dos Três Corpos, que foi traduzido então do chinês para o inglês por ele, e essa foi a série de estreia dele enquanto autor. Eu tô muito curiosa para ver onde essa história vai ir, porque pelo que eu entendi vai se passar por décadas e décadas e décadas da vida dessas pessoas, e é uma história onde você tem personagens que parece que vão seguir por um caminho e eles vão por outro. É um livro que pode ser um pouco lento em vários momentos. A representação feminina não é das melhores aqui, mas ainda assim eu acho que existe uma história sólida que pode evoluir bastante nos próximos livros, e foi uma leitura que durante o ano eu pensei sobre ela muitas vezes, e durante o ano eu pensei muitas vezes sobre pegar o próximo livro e não consegui. Então eu acho que seria injusto finalizar o ano de 2025 sem trazer essa menção aqui de The Grace of Kings, enquanto um dos livros que marcou o meu 2025. Nessa mesma vibe, um livro que não chegou a ser uns 5 estrelas, mas que eu me diverti bastante lendo e que eu fiquei muito surpresa até com a história. E foi um livro que eu li agora no finalzinho do ano, relativamente, em novembro, pro Goodreads Choice Awards, The Raven Scholar. Esse livro tá listado como o primeiro de uma série, se eu não me engano. Tem uma personagem que não é jovenzinha, tá? Ela tá ali, acho que na casa dos 30, final dos 20, começo dos 30. Ela alcançou a posição dela fazendo uma coisa bem questionável, e isso reflete aqui nela, e ela vai ser jogada no meio de uma competição aqui para eleger o novo governante, sem ela ter direito nenhum a isso, única e exclusivamente porque um dos concorrentes acaba morrendo. E aí é preciso não só dar andamento, né, nos jogos, mas também investigar o que tá acontecendo. Então eles colocam ela enquanto competidora reserva, e a gente vê o desenrolar dessas coisas e as consequências dos atos dela, basicamente, porque várias coisas que tem a ver com o que ela fez lá atrás, que é como se começa esse livro. Inclusive, ele tem um formato legal, porque a gente começa esse livro e a gente acha que a protagonista é uma pessoa específica, e depois a história muda completamente de visão, e ela estava envolvida nisso, e é uma coisa que é um estigma dela, então ela precisa dar um jeito de resolver isso, e ela tem as relações que ela construiu ao longo desses anos, ela tem as pessoas que ela gosta, os inimigos, as pessoas que olham pra ela torto, as pessoas que lembram do que ela fez. Você vai indo, vai descobrindo uma coisa, daí entende uma treta, daí conhece um novo personagem, e vai levando o leitor por caminhos diferentes, e foi um bom livro, sim, um livro que também foi muito comentado no TikTok gringo ano passado, e tem uma certa robusteza aí de criação e de desenvolvimento dos plots e do andamento da história que eu não estava necessariamente esperando, então foi uma adorável surpresa desse ano. Aí, este livro aqui talvez seja a maior surpresa, porque eu tava finalizando a minha lista, eu falei, eu vou fechar em 12 livros, e eu falei, não, eu não posso fechar em 12 livros, que como que eu não vou mencionar esse livro? Porque, gente, eu li esse livro em janeiro, eu falei, gente, eu gostei desse livro, e eu passei o ano, e as pessoas ficaram assim pra mim, tipo, você tá de zoeira, Tami, que você gostou desse livro? E eu, não, gente, eu gostei desse livro, foi uma surpresa, blá, 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 blá. Gente, não passou uma semana em 2025 que eu não tenha recebido uma DM
que alguém não tenha mandado uma mensagem, que alguém não tenha comentado num vídeo meu, que eu tenha recebido uma mensagem no grupo de WhatsApp que eu participo, de alguém falando, Tami, eu li e é verdade, esse livro é um chuchuzinho. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que Quicksilver. Se você perguntasse pra Tamires de 2025, no dia 1º de janeiro, se ela acharia que Quicksilver estaria nos melhores do ano dela. Eu me diverti muito com esse livro da Callie Hart. Eu tô doida pra ler o segundo. Inclusive, eu tô muito frustrada que eu não consegui ler o segundo ainda. Brimstone. Lançou aqui no Brasil pela Roku, com essa capa questionável. Inclusive, agora lá fora eles estão usando uma capa bem mais discreta. Eu achei até que nem tinha saído uma capa de par dessa, mas saiu. Eu finalmente consegui ver a capa. É uma mulher que tá na capa. Provavelmente a protagonista. E eu tô muito curiosa pra saber como a história vai seguir daqui pra frente. Vou fazer uma comparação muito engraçada aqui. Pra quem... Agora a galera tá lendo A Vontade de Muitos, tá? Na Vontade de Muitos, pra você que já chegou no final, você sabe que esse livro tem um final bombástico que muda o jeito como a gente olha a história inteira. Esse livro tem um final igualzinho, só que não igual porque não é o mesmo plot, mas é igualzinho no sentido de impacto que A Vontade de Muitos tem. E eu quero muito saber o que a Callie Hart fez com isso. Sério mesmo, eu quero muito entender o que a Callie Hart fez com isso. Além disso, é um balanço muito legal entre política, world building, o banter aqui dos personagens, aquela coisa de morde a sopra, e não é de um jeito que causa vergonha alheia, é de um jeito divertido. As cenas de interação dos dois, ou até as cenas mais de hot, assim, são super pontuais na história. Tem um vlog de leitura meu, lendo Quicksilver, aqui de abril pra vocês, que eu gravei em janeiro, mas guardei pro Tamiflix de 2025, e tá disponível aí. E eu me diverti muito com esse livro, e eu fiquei muito, muito feliz de receber todas as mensagens de vocês ao longo do ano, falando, Tami, é verdade, eu li Quicksilver, e é muito legal. Então, assim, não vejo a hora de ler o segundo volume, e espero que seja tão divertido quanto o primeiro, e que eu não sofra com essa série A Maldição das séries, que talvez você tenha visto, se você já assistiu o meu vídeo de séries concluídas, onde o primeiro livro é tudo e depois a história não consegue se manter. Então, tá aqui, e não poderia fazer esse vídeo sem mencionar esta pérola do meu 2025. Como pode? Como pode? Essa definitivamente foi a maior surpresa do ano. Aí, eu vou trazer aqui um livro que eu tava... Quando eu tava pensando na minha lista de favoritos do ano, eu não necessariamente estava pensando sobre esse livro. Mas depois, quando eu fui passar por todos os livros da minha planilha pra ver o que ia aparecer aqui e quais livros eu queria ressaltar pra vocês enquanto os melhores leituras do ano, eu falei, eu vou ter que mencionar esse livro porque eu gostei muito dessa história. Esse é um livro que tem alguns elementos que nem sempre funcionam tão bem comigo, mas eu acho que nesse funcionou. É o melhor livro da autora que eu li até agora. E eu acho que merece uma menção aqui, que é A Reverência Indomável, da Rebecca Ross. Tinha expectativas, sim. É no mesmo universo de Divinos Rivais, mas você não precisa ter lido Divinos Rivais. Eu gostei bastante de Divinos Rivais, depois do segundo livro já deu uma balançada ali nas coisas, porque Divinos Rivais era mais focado em romance, o segundo livro foi mais focado na política, no world building. E esse livro aqui, conforme eu falei nas reviews que saiu aí pra vocês, tenho um vídeo aqui no canal, tenho reels lá no meu Instagram sobre esse livro. Aqui a autora botou na balança todas as coisas e entregou um livro que tem romance, tem world building, tem conflito político, tem guerra acontecendo, tem muitos deuses aqui, tem tramóia, tem gente se esfaqueando pelas costas, tem passagem no tempo, tem um monte de coisa. São muitos anos em que se passa essa história e a gente tem uma protagonista que ela não é uma protagonista boba, ela é uma protagonista que às vezes toma decisões que em outros livros de fantasia com romance ela não tomaria de jeito nenhum. Ela é uma mensageira, então ela é muito comprometida com as coisas que ela jurou fazer, com os compromissos dela. Então não é um rabo de saia que vai fazer essa garota deixar de seguir pelo caminho dela. E eu acho que isso talvez tenha sido uma das coisas que tenha me chamado a atenção aqui. Eu gostei muito da parte das constelações, da mistura aqui de deuses, que nem sempre é uma coisa que funciona comigo nesse estilo, trabalhando esse perfil aqui de deuses, mas que eu acho que aqui com essa mistura da constelação e trazendo esse lore de Divinos Rivais funcionou muito bem. É uma história que se passa muito tempo antes daquela história, mas a autora também dá um jeito de conectar ali naquele estilo de, se você sabe. Pra quem leu Divinos Rivais vai pegar a sacadinha, senão você termina esse livro, você lê Stopes de Divinos Rivais, você imediatamente quer ler Divinos Rivais pra entender como as coisas, como algo que acontece aqui reflete lá, de alguma forma. Então foi uma adorável surpresa e é o melhor livro da Rebecca Ross que eu li até agora. Esse foi o meu, deixa eu pensar, 1, 2, 3, 4, 5, sexto livro da autora? Acho que foi meu sexto livro da Rebecca Ross, tá? Então, felizmente, que bom que as coisas estão indo pra cima e pra frente e acho que é uma boa indicação se você é um leitor que, assim como eu, gosta de ler fantasia, não necessariamente gosta tanto de ler romance, mas não se importa que exista romance na sua fantasia. E é um volume único. Olha aí que raridade, que loucura. O
próximo livro que eu quero trazer aqui, eu tinha expectativas, mas eu tava mantendo as minhas expectativas bastante controladas, porque eu não sabia o que esperar. Estou falando de Society of Unknowable Objects, Garrett Brown, mesmo autor do Livro das Portas. Esse livro já foi confirmado para o Brasil pela Astral Cultural para 2026. O Livro das Portas foi um dos meus livros favoritos do ano passado, e, aliás, de 2024, que eu ainda tô chamando de ano passado, e agora a gente tem esse segundo livro aqui. Não é uma continuação direta, você não precisa ter lido o Livro das Portas, mas os livros coexistem no mesmo universo de alguma forma que você só vai descobrir lendo. E aí, se você não lê o Livro das Portas, não tem problema. Quando você lê o Livro das Portas, você vai entender. Ou se você lê esse livro primeiro, ou se você lê o Livro das Portas primeiro, a ordem não altera aqui o resultado de forma nenhuma. É só aquela cereja no bolo de você saber algo, mas se você ler o contrário, você vai entender da mesma forma. E aqui a gente vai ter uma sociedade secreta que sabe que existem objetos mágicos espalhados pelo mundo. Cada um desses objetos tem um propósito, uma função. E a função deles, enquanto sociedade secreta, é recuperar esses objetos. E aí existe um local onde eles guardam esses objetos para que esses objetos não fiquem soltos no mundo. E aí a história começa com uma personagem que era membro desse grupo desaparecendo ali. E aí a filha dela, que vai ser nossa protagonista, porque ela assume a posição da mãe, há essa descoberta de que é um objeto. E quando ela vai tentar recuperar esse objeto, ela é confrontada com uma outra figura. E a história começa a se desenrolar daí, nessa busca, nessa tentativa de recuperar esse objeto, de manter esse objeto, de tentar entender quem é que tá atrás desse outro objeto. E também do papel de cada um presente nessa sociedade e realmente o que essa sociedade significa e se as coisas que são ditas, mostradas realmente são a verdade. Esse livro, ele tem um conceito um pouco mais único, eu diria, que o conceito do Livro das Portas, e eu acho que o autor soube segurar as pontas ali de um jeito interessante. O casting dos personagens é bacana também, assim como no primeiro livro. A gente tem vários personagens que vão cruzar pela história, parece que eles foram embora, dali a pouco eles voltam. É uma história cheia de viradas, assim, então tem sempre um monte de coisa acontecendo, e eu fiquei positivamente surpresa com o fato de que eu gostei desse livro quase tanto quanto eu gostei do Livro das Portas, e eu tava esperando que o Brown entregasse um outro livro legal, mas não necessariamente eu estava esperando que fosse ser tão legal quanto eu achei The Society of Unknown Objects, então está aqui também. Agora eu fiquei ainda mais curiosa pra saber se o próximo lançamento dele, ele vai costurar de novo nesse universo dele, ou se ele vai escrever algo completamente diferente. Eu acho que não teve nenhum anúncio dele necessariamente ainda pra 2026, então vamos aguardar se vai vir algo novo desse autor, e como eu falei, esse livro já tá confirmado pra 2026 aqui no Brasil. Outro livro que também já está confirmado aqui no Brasil para 2026, e que esse eu tinha muitas expectativas, porque era um livro que eu estava esperando ler em 2024 e ele não foi lançado, que é A Witch's Guide to Magical Innkeeping. A Sam Comandano é autora de Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que foi um favorito meu de quando eu li, que foi quando, será? 2023, talvez? Por aí. Eu acho que foi favorito de 2023, daí 2024 eu tava esperando esse lançamento, ela postergou para 2025. Esse livro, ele talvez tenha uma quebra de expectativa para algumas pessoas, porque ele é mais robusto em detalhes mágicos do que o outro livro dela era. Eu achei Sociedade de Bruxas Rebeldes mais pesado em romance, o que eu não achei um problema lá, porque eu acho que era um cozy, era uma história cozy, histórias cozy normalmente tem romance, e tinha as crianças também, que aproximava de um outro favorito meu, que era o Marcerulho. Aqui, não. Aqui a gente tá falando de uma bruxa, que ela tava numa escola de bruxas, e ela acabou performando um ritual pra ressuscitar a tia dela que morreu, e isso vai fazer ela ser banida. E ela tá há 15 anos sem ter poderes. Então a gente tem uma personagem na casa dos 30, e ela tem uma pousada, e essa pousada é uma pousada mágica. Então essa pousada só aparece para as pessoas que precisam dela. Então todas as pessoas que chegam nessa pousada estão passando por algum problema. E ela está sem magia há 15 anos. Existe também um Chester falante, e existe um segundo personagem aqui que vai ser o par romântico, mas é um personagem que tem bem mais ação na história do que o personagem do primeiro livro tinha. Esse é um livro onde a gente sai também dessa pousada, que foi um pouco diferente também do primeiro livro dela. Os dois livros não estão no mesmo universo, porque as regras dos universos não batem, como é o caso, por exemplo, do Garrett Brown. Não é sequência, não é mesmo universo, não precisa ter lido um pra ler o outro. Eu achei esse um pouco mais denso em world building e um pouco menos denso em romance, enquanto o outro é bem mais simples nas suas regras e mais focado no casal. Então, se você gosta mais de romance, o primeiro talvez sirva melhor a esse propósito do que esse segundo, mas eu me diverti bastante. Eu li esse livro em pouquíssimas horas. Eu tava tão ansiosa por essa leitura que a hora que eu botei a mão nesse livro, eu devorei essa leitura em questão de horas, e eu me diverti tanto e me envolvi tanto quanto da primeira vez. Então essa é uma autora que tá se consolidando aí como uma autora que o que lançar eu vou ler, e eu espero que ela traga vários outros lançamentos aí no futuro, e talvez explore algumas outras coisas também, que não só o gênero cozy, de repente se ela se aventurar aí em outros estilos de fantasia,
fantasia ela pode ir bem também. Agora chegamos nos 4, 5 estrelas desse vídeo. Esse livro já tinha aparecido no meu saldo ali do primeiro trimestre, que é How High We Go in the Dark, de Sequoia Nagamatsu. Esse é um livro que é para fãs de Estação 11, e Estação 11, quando eu li, virou um favorito meu. Infelizmente, esse aqui não tem previsão de lançamento no Brasil, mas acho que poderia vir aí, tá? Editoras, se alguém estiver assistindo esse vídeo, acho que poderia vir aí tranquilamente. É como se fossem contos, mas todos esses contos estão interligados por um evento, que é, com o descongelamento do Ártico, se descobre um corpo, e esse corpo parece conter um vírus, e esse vírus vai se espalhar. Então a gente tá falando de uma pandemia, mas a gente tá falando também de mudanças climáticas e do quanto isso reverbera na nossa sociedade e das consequências que certas coisas podem ter. Então a gente vai acompanhar histórias diferentes, de pontos de vista diferentes, em momentos diferentes da evolução, da caminhada dessa praga pelo mundo e das consequências que isso teve. E do quanto a nossa sociedade é capaz de se reinventar e de pensar em coisas muito doidas e malucas. Existe um momento desse livro a gente conhece um parque de diversão para pessoas que estão prestes a morrer. Então a pessoa contraiu, né, essa doença, sabe que vai morrer e tá na hora da pessoa ir, então existe esse parque de diversões que é tipo os últimos momentos da pessoa, e aí a pessoa vai morrer. E ela vai morrer em alegria. Então é como a sociedade também se transforma, mas também lutas individuais, que envolvem problemas familiares. Eu tinha colocado esse livro na minha wishlist, e aí quando ele chegou pra mim, foi um presente, eu tinha descoberto um pouco antes que eram contos, e eu fiquei tipo, gente, como assim? Só que é muito legal quando as histórias são, assim, interligadas de uma forma que você tá acompanhando um mesmo evento, só que do ponto de vista de pessoas diferentes. Esse autor é japonês, não é um livro muito longo, então se você lê em inglês, eu recomendo essa leitura. Eu não sou a maior fã de histórias que envolvem pandemia, então quando eu encontro essas histórias brilham aos olhos, eu acho que sempre vale a recomendação. Estação 11 foi uma dessas histórias pra mim, e agora How High We Go in the Dark. Que é tipo, o quão alto a gente consegue ir no escuro, sabe? Tipo, o quão longe talvez a gente consiga ir no escuro sem saber o que o amanhã vai trazer. É meio que talvez um dos nortes dessa história aqui. Então foi uma alegria aí. Outro livro que se enquadra enquanto distopia é Vamos Comprar um Poeta. Eu li quanto livro extra do Deu Match da Tati em 2025. E que surpresa adorável esse livro, porque vai contar a história de uma sociedade onde tudo virou um serviço, mas principalmente a arte virou um serviço. Então o título é bem literal, é uma família que decide comprar um poeta. Então é um poeta de estimação que vai ficar dentro da casa das pessoas, e todo mundo é muito cético porque tudo precisa ser produtivo. Se uma atividade não é produtiva, ela não deveria existir. Então ela vira algo que você não necessariamente precisa ter. E aí, em momentos como esse, a arte é sempre jogada de lado, né? Então, por isso, um poeta. Inclusive, no começo do livro, eles debatem, né? Vamos comprar um músico. Não, vamos comprar um ator. Não, vamos comprar um poeta. E aí, esse poeta começa a interagir com a menina dessa família, que é uma família que tem 2 filhos, e ela vai começar a questionar algumas coisas aqui. Mas mais do que isso, é pra gente ver o que, ou até onde, essa sociedade da produtividade, do desempenho, dos coaches, do você precisa fazer tudo acima de tudo, onde a sua vida é só trabalho, onde o balanço não existe necessariamente, onde isso pode te levar, e do quanto ócio, entretenimento, arte são importantes para manter a gente são, para manter a sociedade viva, para manter coisas absurdas um pouquinho mais longe de acontecerem. É uma história super curta, é um livro extremamente impactante, com diálogos e reflexões muito legais, que vale super a pena. Eu também quero ler outras coisas do Afonso Cruz, ele tem sempre livros pequenininhos aí, e eu fiquei muito surpresa com essa história. E aí, falando em histórias curtas, The Six Deaths of the Saint, da Alix Herrero. Esse é um conto, ele fez parte de uma daquelas coletâneas da Amazon, que toda a Amazon libera uma coletânea com alguns autores, inclusive não vi se já temos notícia aí da última. É difícil de escrever essa história, tá, gente? Infelizmente, a gente não tem lançamento aqui no Brasil, não sei se teremos algum dia por ser, né, um conto. A gente vai acompanhar aqui uma guerreira, ela tem ali as suas dívidas a pagar, digamos assim, e ela vai se tornar uma arma aqui na mão do Império, e a história caminha ao redor desse ciclo de vida dela, que tá muito baseado em lealdade, porque ela teve uma vida poupada aqui por um santo e uma história, e por aí vai. Se você assistiu meu vídeo do Goodreads de fantasia, você pode pensar que talvez você já ouviu esse pitching antes, porque eu falei que o último livro da Alix Herrero, The Everlasting, tinha pescado parte do plot desse livro para desenvolver lá numa história maior, mas não tem comparação aqui de fatores, tá, gente?
conto é infinitamente melhor para você que gosta de ler fantasia. O livro The Everlasting vai por totalmente um outro caminho e é uma história mais romântica. É super curto, são 29 páginas, se você lê em inglês, vale a pena aí fazer a leitura. O audiolivro na Audible tá custando R$4,19, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu tô olhando pra página agora. Então, eu gostei muito, eu achei muito legal. Não é um plot revolucionário jamais visto, mas essa é uma história que ela é escrita de um jeito que ela consegue distrair o leitor o suficiente pra você chegar no final e não necessariamente ter visto aquilo jogado na sua cara, sabe? E eu acho que às vezes a maestria da escrita tá exatamente em ocultar o óbvio da melhor forma possível. E eu acho que a Alix Zahara fez isso muitíssimo bem neste conto. Foi uma das histórias que garantiu meus 5 estrelas aí em 2025. E aí, pra gente finalizar essa lista, chegamos aí no que foi o meu maioral do ano, um lançamento aí prometido pra 2026 pela editora Aleph, Devils, pelo Joe Abercrombie. Esse livro foi uma adorável surpresa pra mim, porque eu achei que ia ser só uma leitura ok, e eu me diverti profundamente com esse livro. É um livro um pouco diferente do Joe Abercrombie, então eu vi aí algum ruído com alguns fãs que estavam esperando algo mais voraz, mais sangrento, mais másculo, talvez. E não é isso que a gente vai encontrar aqui. Essa é uma história engraçada, é uma história que pesa muito bem os seus elementos, que se ancora em algumas coisas que são tradicionais da fantasia, enquanto brinca com outras e joga esses aspectos na nossa cara. A gente vai acompanhar aqui o Brother Dias, ele é um irmão aqui dessa igreja, e ele foi chamado na presença do Papa, e ele acha que vai ser o suprassumo aqui, que ele vai receber um cargo, uma missão, alguma coisa, e ele recebe. Só que, na verdade, nem cruza pelo Papa, e ele vai descobrir que existe um ramo aqui dessa igreja, que é como se fosse uma mímica da igreja católica, só que um pouquinho mais perturbada, se é que dá pra dizer que a igreja católica atual não é perturbada, um pouquinho mais perturbada, e a gente tá falando num mundo onde existem monstros, então vampiro, shapeshifter, elfos e por aí vai. E existe essa guerra também aqui acontecendo nas fronteiras. A missão do Brother Dias vai ser ajudar uma pessoa específica a chegar na sua cidade, no seu reino. Essa pessoa tem uma missão a cumprir, e essa pessoa é uma das nossas protagonistas, que era uma garota, uma ladra de rua, que vai ser presenteada com a revelação de que, na verdade, ela é a herdeira de um grande império. Então ela precisa ir, só que ela fica tipo, será? E aí esses monstros que compõem esse secto aqui são atados num juramento pelo Papa, que é uma figura sensacional dentro dessa história. E a gente vê essa história se desenrolar. Eu me diverti muito, eu dei altos risadas com esse livro, eu retomei a minha relação com o Joe Abercrombie com esse livro. Eu gostei do Mar Despedaçado, gostei da Primeira Lei, mas acabei deixando o outro de lado, e esse livro veio com essa proposta que parecia ter um tom um pouco diferente do autor, realmente teve, e me conectou, e agora eu vou voltar e vou reler todas as coisas do Joe Abercrombie que tiver pra ler, pra entender onde foi que teve a mudança e onde foi que as coisas se misturam ali, porque eu acho que ele deve já ter flertado com coisas que ele usou aqui em The Devils em outros livros dele. Eu acho que eu consegui reconhecer algumas coisas de Mar Despedaçado, consegui reconhecer algumas coisas de A Primeira Lei, mas parece que ele tá mais solto nesse livro e um pouco mais aberto a conquistar um público diferente do público tradicional dele. E aí pode ser muitos motivos pelos quais isso aconteceu pra ele enquanto autor, mas eu gostei bastante de ver essa versão diferente e tô muito curiosa para o que vai estar por vir aí nesse livro. Tô muito feliz com essa publicação no Brasil da Aleph. Estou lendo agora em janeiro A Primeira Lei, já reli o primeiro livro, vou tocar o segundo, vai ter um vídeo pra vocês aí no final do mês sobre essa trilogia, então já vou dar o start aí nessa missão do Joe Abercrombie, de retomar essa minha relação com o Joe Abercrombie, porque ele tem minha total atenção agora, como eu falei lá no meu take de junho de 2025, quando eu li esse livro e conversei com vocês já no Goodreads Choice Awards. Assim, acho que dá pra ser sombrio, acho que dá pra ser engraçado, acho que dá pra ser brutal, e ao mesmo tempo você também ser um pouco mais acolhedor com diferentes públicos, e não só com o público masculino tradicional de fantasia, que eu acho que em alguns aspectos ele escrevia muito focado nesse público, e eu acho que esse livro mostra uma versão diferente do autor, e aí por isso também a minha atenção renovada a ele, e 5 estrelas tranquilo que eu dei esse ano, assim, ó. Li com um sorriso no rosto, tava acontecendo as maiores barbaridades desse livro, e eu tava, que legal. Então é sobre, tá? É sobre, e curiosa pro que vem por aí nas continuações, e como esse livro vai chegar aí no Brasil também. Sinto muito se na sua casa não foi hit, aqui na minha é hit, e é o meu melhor livro de 2025.
Isso, gente, esses são os meus melhores livros do ano. Espero que vocês tenham pegado alguma recomendação. Tivemos de tudo aí, algumas coisas que não chegaram no Brasil ainda, mas poucas, tá? Poucas. E o que não chegou no Brasil ainda? Só pra gente retomar aqui, então. The Grace of Kings, que eu acho que é promissor, acho que dá mais uns aninhos aí, a gente vai vir. The Raven Scholar, esse eu não entendi ainda. Ou as editoras patetearam, porque foi hit de TikTok, ou alguém tá escondendo o jogo por aí. How High We Go in the Dark, acho que também tem chance de vir aí, acho que existe editoras que combinam esse livro. O tópico da pandemia tem seus altos e baixos também, né, tem momentos onde tá mais em alta, mais em baixa. The Six Deaths é um conto, esse provavelmente é o mais difícil de ser traduzido, eu acho. Mas se você sabe inglês, eu recomendo que você leia. Tanto a versão e-book quanto a versão audiobook, como eu falei, tá bem baratinho, então é de boas. E aí, o que não foi lançado ainda, The Devils, The Society of Objects, A Witch's Guide to Magical Innkeeping. Esses 3 chegam agora em 2026 e o resto já tá disponível no Brasil. Essas leituras foram bem diferentes entre si. Às vezes parece que os livros estão meio parecidos num tom, e eu acho que esse ano os meus melhores do ano estão bem diferentes em tom, o que é uma coisa legal. Mas eu preciso melhorar a quantidade de 5 estrelas pra 2026. Então me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o melhor livro de 2026 de vocês, pra ver se eu pego umas recomendações, tá? Pra melhorar a minha média de nota de leitura aí para 2026. Eu já tenho 5 estrelas esse ano, hein? Já tenho 5 estrelas esse ano. Então, vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tem mais alguns vídeos de recapitulação aí. Já saiu Piores do Ano, já saiu Séries Concluídas. Então, volta aqui no canal dos vídeos anteriores para você descobrir esses livros. Semana que vem tem os status de leitura, onde eu trago dados e estatísticas sobre as minhas leituras. E a gente vai conversando aí. Então, se você não é inscrito, se inscreve, seu joinha para me ajudar com a divulgação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.